Como armazenar ovos cozidos? Refrigerando ovos cozidos. Coloque os ovos em água fria imediatamente após o cozimento. Assim que eles esfriarem, seque-os com um papel toalha e os refrigere imediatamente. Assim, as bactérias e outros micro-organismos não terão tempo de se proliferar. Dentro de 2 horas após o cozimento, refrigere os ovos. Se possível, coloque-os na geladeira assim que estiverem frios. Se você não refrigerar os ovos imediatamente, pode ser perigoso comê-los depois. Em temperatura ambiente ou mais altas, eles ficam mais suscetíveis a serem contaminados por bactérias como a salmonela. Se os ovos ficarem em temperatura ambiente 2 horas ou mais, descarte-os. Mantenha-os refrigerados até que seja a hora de servi-los. Nunca coma ou sirva ovos que tenham permanecido em temperatura ambiente por mais de 2 horas. Coloque os ovos com a casca na geladeira. Não descasque-os antes de guardá-los na geladeira. Assim, eles não se deterioraram. Se possível, coloque-os de volta na cartela também, ou em um recipiente com tampa. Não guarde ovos cozidos na porta da geladeira. O processo repetitivo de abrir e fechar a porta pode causar mudanças de temperatura, favorecendo a deterioração dos ovos. Mantenha os ovos cozidos longe de alimentos de cheiro forte. Eles absorvem o cheiro e o sabor dos itens próximos. Portanto, mantenha-os longe de alho, queijo e outros alimentos que possam alterar o sabor deles. Se você descascar os ovos, armazene-os em um recipiente com água gelada, sem a casca. Eles ressecam facilmente. Portanto, coloque-os em um recipiente com água gelada e deixe-os na geladeira para que permaneçam hidratados e sob temperatura baixa e constante. Troque a água diariamente, todos os dias. Troque a água do recipiente para favorecer o frescor dos ovos e evitar que contaminantes o estraguem. Se possível, coloque-os em um recipiente hermético. Nesse caso, não coloque água no recipiente. Coloque, em vez do líquido, algumas folhas úmidas de papel toalha por cima dos ovos. Assim, eles permanecerão frescos e não secaram. Troque as folhas todos os dias. Coma os ovos dentro de 1 semana, com ou sem a casca. Eles duram no máximo 7 dias. Depois disso, eles começam a apodrecer e é perigoso comê-los. Os ovos cozidos estragam muito mais rápido do que os ovos crus. O sinal mais claro de apodrecimento é um cheiro desagradável de gás sulfídrico. Se eles estiverem ainda dentro da casca, você não sentirá o cheiro até que os descasque. Se a gema ficar verde ou cinza, isso não significa necessariamente que o ovo está podre. A cor da gema tem a ver com o tempo de cozimento do ovo. Se ele ficar na panela por muito tempo, a gema começa a ficar verde ou cinza. Congelando ovos cozidos. Congele apenas as gemas dos ovos cozidos. Elas podem ser usadas em saladas e outros pratos. Não é bom congelar o ovo inteiro, pois ele fica borrachudo e duro. Ademais, ele pode perder a cor no processo de descongelamento. Escreva a data de armazenamento no recipiente ou saco. Assim, você saberá por quantos dias as gemas estão no congelador. Utilize-as dentro de 3 meses. Coloque as gemas em um recipiente hermético ou saco para congelador. Após o cozimento, descasque os ovos.
Remova as gemas e coloque-os no recipiente ou saco. Congele as gemas imediatamente após o cozimento. Assim, há menos riscos de elas serem contaminadas. Separe as gemas antes do cozimento. Muita gente acha mais fácil separar a clara e a gema antes do cozimento. Assim, é possível congelar as gemas e usar as claras em outras receitas. Um mousse de chocolate, por exemplo. Para fazer o procedimento, coloque as gemas em uma panela e cubra-as com água. Rapidamente, ferva a água. Tire a panela do fogo. Cubra-a e deixe-a quieta por 11 ou 12 minutos. Retire as gemas com uma escumadeira e drene-as bem antes de guardá-las no recipiente ou saco para congelador. Use as gemas congeladas dentro de 3 meses. Caso elas fiquem com mau cheiro, descarte-as pois devem estar estragadas. Colocando ovos cozidos em conserva. Esterilize um recipiente no forno. Um pote de vidro com tampa é o ideal para armazenar ovos em conserva. Compre alguns na internet ou em lojas de casa e cozinha. Escolha potes que selem muito bem e cortem totalmente o contato do conteúdo com o ar exterior, para que as gemas não sejam contaminadas. É importantíssimo que o recipiente esteja esterilizado. Lave o pote de vidro com água quente e sabão. Enxague-o bem. Coloque-o no forno sobre uma folha de assar biscoitos e o aqueça a 140 graus Celsius por 20 a 40 minutos. Assim que tirar o recipiente do forno, acrescente os ovos e a salmoura. Cozinhe e descasque os ovos. Coloque os ovos em uma panela e acrescente água fria até cobri-los com 1 centímetro de agua. Ferva a água. Retire a panela do fogo e cubra-a. Deixe os ovos ali por 14 minutos. Caso eles sejam do tamanho jumbo, o tempo deve ser de 17 minutos. Após o cozimento, enxague-os sob a torneira para que esfriem. Remova a casca. Prepare a salmoura. Para os melhores resultados, acrescente a salmoura aos ovos o mais rápido possível. Eis uma receita básica de picles. 350 ml de água. 350 ml de vinagre branco destilado. 1 dente de alho moído. 1 colher de sopa de tempero para picles e 1 folha de louro. Para preparar a salmoura, misture a água, o vinagre e o tempero em uma panela média e coloque para ferver. Quando a mistura estiver fervendo, acrescente e misture o alho e a folha de louro. Abaixe o fogo e deixe a salmoura cozinhar por 10 minutos. Coloque os ovos e a salmoura no vidro esterilizado e tampe-o muito bem. Imediatamente, coloque os vidros na geladeira. Os ovos precisam ser curtidos na salmoura refrigerada por 1 a 2 semanas até estarem prontos para serem comidos. Em um vidro de 1 L cabem até 12 ovos de tamanho médio.